Deus é o ser eterno, onisciente, onipresente e onipotente. Deus é imutável e perfeito. Criou o espaço e o tempo. É o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele se autodenominou Eu Sou diante de Moisés. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntarem qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: Eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Jesus, o Verbo de Deus, o próprio Deus, quando ia ser preso, também relembrou esta afirmação e todos os presentes foram como que forçados a reconhecerem a divindade e a glória do Altíssimo. Está em João 18. Como Jesus soubesse tudo o que havia de lhe acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus de Nazaré. Sou eu, disse-lhes. Também Judas, o traidor, estava com eles. Quando lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Meus irmãos, embora tenhamos a certeza de fé de que o Altíssimo é imutável, os autores sagrados, em sua mentalidade antropomórfica, imaginam Deus a se arrepender ou a mudar de plano por causa das orações dos homens. Digo antropomórfica porque enxergam Deus com contornos humanos e atribuem a ele a possibilidade de se arrepender. O profeta Jeremias, no Antigo Testamento, por exemplo, afirma as duas atitudes contrárias e as atribui a Deus. Javé se arrepende e não se arrepende. Mas se essa nação contra a qual me pronunciei se afastar do mal que cometeu, arrependo-me da punição com que resolvera castigá-la. Outras vezes, em relação a um povo ou reino, resolvo edificá-lo e plantá-lo. Se, porém, tal nação proceder mal diante de meus olhos e não escutar minha palavra, recuarei do bem que lhe decidira fazer. Eis a razão pela qual a terra cobriu-se de luto e o céu lá no alto revestiu-se de negror. Pois que eu disse, e assim decretei: não voltarei atrás e não me retratarei. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo-lhe: por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios: com o mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaque-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Reflitamos também sobre o episódio seguinte. Amós obtém 2 vezes a revogação da sentença de castigo, pois Deus quis atender às preces do profeta. O Senhor arrependeu-se. Isso não acontecerá, disse o Senhor. Eis o que ainda me mostrou o Senhor Javé. O Senhor Javé chamava o fogo para exercer o castigo. O fogo, tendo devorado o grande abismo, consumia também os campos. Então disse eu: cessai, Senhor Javé, como poderá resistir Jacó, sendo ele tão pequeno? O Senhor arrependeu-se, pois tampouco isso há de acontecer, disse-me o Senhor. Tais passagens põem em evidência o valor da oração e da intercessão dos justos. A misericórdia de Deus
parece deixar-se dobrar pela prece e perdoa aos pecadores. Convictos de que Deus é bom e quer que os homens lhe peçam o bem, os israelitas não pensavam em conciliar esse atributo de Deus com a sua imutabilidade, de modo que ficou nos livros sagrados a aparente contradição. Mas, como acabou de ser dito, é apenas uma aparente contradição. Temos a resposta, a solução, no livro de Oséias. O problema parece resolvido. Oséias acentua o fato de que a incompreensível misericórdia de Deus para com seu povo culpado se deve à santidade de Deus, ou precisamente aquilo que diferencia do homem o Senhor Deus, colocando-o acima de todo ser criado. O profeta parece ter experimentado o mistério de Deus, daquele que, sendo totalmente diferente e elevado acima de tudo o que o homem conhece, pode associar em si atributos aparentemente contraditórios. Em outras palavras, meus irmãos, a própria oração do ser humano não muda os desígnios de Deus, mas foi desde todo o sempre incluída por Deus em seus desígnios de beneficiar o homem. Ele quer dar, mediante a oração do homem, que deve sempre terminar como a de Jesus: faça-se, porém, a tua vontade e não a minha. A oração não pode pretender dobrar Deus à vontade do homem, mas é o meio necessário para que o homem colabore com Deus, pedindo-lhe o que lhe parece corresponder à sua salvação. De forma simples, o plano de Deus é perfeito. O Senhor conhece toda a história e, por isso mesmo, permite a colaboração do homem através de seus atos, de suas orações. O próprio Senhor conhece as orações e os atos piedosos que serão feitos. Permite a colaboração do homem para sua própria salvação, mas não muda de ideia ou volta atrás. Não se pode falar de arrependimento de Deus, pois, como já dito, Deus é imutável e perfeito. As orações e as boas obras dos seres humanos são a colaboração do próprio homem para o projeto de salvação traçado de forma perfeitíssima e perene pelo Altíssimo. Isso não significa mudança em Deus, nem tampouco que a colaboração dos homens é ineficaz. De uma forma grosseira, por exemplo, quando uma pessoa intercede pela salvação de uma outra pessoa, esta pessoa pode ser salva mediante a providência divina que encaminhará a mesma para situações que a ajudarão a se aproximar do reino celestial. Mas já estava no plano do Senhor alterar tal situação mediante a colaboração do homem, porque Deus quer esta colaboração por puro amor e para a própria salvação das almas, da alma de quem intercede, pois fez uma boa obra com sua oração, e da alma de quem será alvo da intercessão. Isso nada tem a ver com predestinação das almas, mas da possibilidade da colaboração dos fiéis com suas orações e atitudes, respeitando sempre o livre-arbítrio de cada um, no contexto da salvação das almas. Um texto do Novo Testamento fundamenta essa certeza, porque é gratuitamente que fostes salvos mediante a fé. Isto não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Este texto, vale ressaltar,
também não confirma que a simples fé salva. Não, a fé salva sim, mas deve ser manifestada em boas obras. Em outras palavras, a pessoa percebe sua fé quando ela produz boas obras de forma gratuita e benevolente, originada no amor de Cristo. Está na carta de São Tiago. Assim como o corpo sem a alma é morto, assim também a fé sem obras é morta. Eis agora o famoso texto do profeta Oséias. Para lembrar o que falei um pouco antes, vou repetir. Oséias acentua o fato de que a incompreensível misericórdia de Deus para com seu povo culpado se deve à santidade de Deus, ou precisamente aquilo que diferencia do homem o Senhor Deus, colocando-o acima de todo ser criado. O profeta parece ter experimentado o mistério de Deus, daquele que, sendo totalmente diferente e elevado acima de tudo o que o homem conhece, pode associar em si atributos aparentemente contraditórios. Em outras palavras, meus irmãos, a própria oração do ser humano não muda os desígnios de Deus, mas foi desde todo o sempre incluída por Deus em seus desígnios de beneficiar o homem. Como poderia eu abandonar-te, ó Efraim, ou trair-te, ó Israel? Como poderia eu tratar-te como a dama, ou tornar-te como Seboim? Meu coração se resolve dentro de mim. Eu me comovo de dó e compaixão. Não darei curso ao ardor de minha cólera. Já não destruirei Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou santo no meio de ti e não gosto de destruir. Aqui também se coloca a questão do sofrimento de Deus. Se o Altíssimo é perfeito e imutável, Deus não sofre quando considera o pecado e a ruína dos homens? Embora alguns autores respondam afirmativamente, a sentença correta o nega. Percebam, São Tiago nos fala do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Um Deus que sofre como Deus, ou em sua natureza divina, não seria um Deus imutável, seria um Deus sujeito a variações. A própria razão humana rejeita a possibilidade de oscilações em Deus, pois Deus é ato puro, como diz a filosofia. Não pode estar em potência para alguma alteração ou para perder e ganhar o que quer que seja. Mudar significa poder ser, ter potencialidades não atualizadas, o que é imperfeição. De uma forma simples, mudar significa que Deus tem algo a aprender ou a melhorar. Logo, não seria Deus. Contudo, meus irmãos, devemos compreender que esta impassibilidade de Deus não implica indiferença em relação aos males do homem. Ele quis assumir a natureza do homem e, como homem verdadeiro, sofrer as dores e a morte do homem. Em Jesus Cristo, Deus, impassível em sua natureza divina, tornou-se padecente em sua natureza humana. É um grande mistério da encarnação do Verbo de Deus, que deseja apaixonadamente nos salvar. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Enfim, o que vocês acharam destas importantíssimas reflexões sobre Deus e sobre a salvação de cada um de nós? Deixem nos comentários a opinião de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like e compartilhem. Cliquem no sininho, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa
e até o próximo vídeo.